De qual cidade e país você está assistindo? Deixa aqui embaixo, porque essa história tem uma virada que a maioria das pessoas não vê chegando. 31 dias depois de ela sair de casa com 2 malas e uma certeza absoluta de que eu ia implorar para ela voltar, recebi uma mensagem às 11 da noite perguntando se a gente podia conversar. Não respondi na hora. Fiquei olhando pro celular por um tempo, sentindo uma coisa que eu não esperava sentir: nada. Nenhuma pressa, nenhum desespero, nenhuma vontade de provar que ainda a queria de volta. Isso vai fazer sentido daqui a pouco. Mas primeiro preciso te contar como chegamos até esse ponto. Ela achou que eu imploraria para voltar. Mas eu já tinha seguido em frente. Meu nome é Thiago, tenho 35 anos, trabalho com consultoria de marketing digital, e fiquei casado com a Isadora por 7 anos. A gente construiu uma vida em Florianópolis que, vista de fora, parecia sólida. Casa própria, 2 cachorros, viagem todo ano, amigos em comum que a gente cultivava com carinho. O rompimento começou de um jeito que quase ninguém percebeu na hora, inclusive eu. Numa terça-feira qualquer, a Isadora chegou do trabalho com uma energia diferente. Não era raiva, não era tristeza óbvia. Era uma distância que ela mesma parecia não notar completamente. Perguntei como tinha sido o dia dela, e a resposta veio curta, quase automática, sem o detalhe que ela costumava dar. Percebi. Guardei aquilo numa gaveta mental sem abrir na hora. As semanas seguintes trouxeram mais dessas pequenas ausências. Ela ficava mais tempo no celular durante o jantar. Comentava menos sobre o trabalho dela, que antes era assunto recorrente entre nós. Uma vez perguntei sobre um projeto específico que ela tinha mencionado semanas antes, e a resposta veio hesitante, como se ela precisasse relembrar de que projeto eu estava falando. Uma pessoa que trabalha comigo, o Bruno, me chamou para conversar num café durante o horário de almoço. Contou que tinha visto a Isadora almoçando com um homem que ele reconheceu como colega de trabalho dela, num restaurante fora do circuito habitual da empresa deles, o tipo de lugar que você escolhe quando quer privacidade, não visibilidade profissional. Aquilo confirmou o que uma parte de mim já suspeitava sem palavras. Levei quase 2 semanas processando aquela informação antes de trazer o assunto para ela. Não porque estava com medo da confrontação, mas porque queria observar mais, entender o padrão completo antes de agir sobre uma peça isolada. Numa noite de sábado, depois do jantar, sentei com ela na sala e perguntei diretamente sobre o Rodrigo, o nome do colega de trabalho que o Bruno tinha mencionado. O silêncio dela durou segundos longos demais para ser inocente. A confissão veio devagar, com pausas entre cada frase, como quem está construindo coragem enquanto fala. Havia um relacionamento acontecendo há quase 3 meses. Começou como amizade de trabalho, evoluiu para trocas mais frequentes, e num determinado ponto virou algo físico que ela não conseguia mais esconder para si mesma, quanto mais para mim. Ela terminou aquela confissão chorando, pedindo desculpa, dizendo que não sabia como aquilo tinha acontecido, que ainda me amava mas que também sentia algo real pelo Rodrigo. Aqui está a parte que eu quero deixar clara: não gritei. Não quebrei nada. Fiquei em silêncio por um tempo, absorvendo cada palavra, deixando a informação assentar antes de qualquer reação. Perguntei o que ela queria fazer. A resposta veio confusa, cheia de contradições. Queria manter o casamento, mas também não sabia se conseguia desistir completamente do Rodrigo. Queria minha compreensão, mas também admitia que não merecia pedir isso de mim. Essa noite terminou sem resolução clara. Fui dormir no quarto de hóspedes, processando a virada completa que minha vida tinha acabado de dar em questão de uma conversa. Os dias seguintes foram estranhos de um jeito que só quem passou por situação parecida vai reconhecer. A gente continuava morando na mesma casa, dividindo o mesmo espaço, mas com uma distância que crescia a cada refeição silenciosa, a cada noite em quartos separados. Numa quinta-feira, ela anunciou que precisava de espaço para pensar, que ia ficar na casa da irmã por um tempo enquanto organizava a própria cabeça. Ajudei a colocar as malas no carro dela. Não implorei para ficar, não fiz cena. Simplesmente ajudei, dei um abraço breve, e disse que esperava que ela encontrasse clareza sobre o que queria. Aquele momento, olhando pro carro se afastando pela rua, marcou o início de um processo interno que mudou completamente a trajetória dessa história. Passei os primeiros dias sozinho naquela casa grande demais para uma pessoa, alternando entre momentos de dor genuína e momentos de uma clareza estranha que eu não esperava sentir tão cedo. Liguei para o meu amigo Felipe, contei tudo com detalhe, e ele fez uma pergunta que ficou ecoando na minha cabeça por semanas: você quer ela de volta porque ama ela, ou porque tem medo do que a vida sem ela representa? Levei tempo para responder isso com honestidade, mesmo que só para mim mesmo.
Comecei terapia individual na semana seguinte, buscando entender não só a traição em si, mas o que aquela crise estava revelando sobre o casamento como um todo, sobre mim mesmo, sobre padrões que eu talvez tivesse ignorado por anos. Minha terapeuta, uma mulher chamada Renata, me fez examinar algo que eu não tinha considerado antes. Será que eu estava genuinamente feliz naquele casamento, ou tinha me acomodado numa estrutura que parecia certa por fora sem verificar se realmente era certa por dentro? Aquela pergunta abriu um processo de reflexão que durou semanas. Comecei a perceber que, nos últimos 2 anos, eu tinha desenvolvido uma rotina com a Isadora que era funcional mas vazia de verdadeira conexão. A gente coexistia bem, dividia tarefas com eficiência, mas quando foi a última vez que rimos genuinamente juntos sobre alguma coisa boba? Quando foi a última conversa que durou horas sobre um assunto que realmente importava para nós dois? Não conseguia lembrar com clareza. E essa incapacidade de lembrar me disse algo importante. Enquanto processava tudo isso em terapia, a Isadora mandava mensagens esporádicas perguntando como eu estava. Respondia com educação, sem calor excessivo, mantendo distância suficiente para continuar meu próprio processo sem interferência. 3 semanas depois da saída dela, recebi uma ligação. Atendi, ouvi a voz dela mais leve do que da última vez que conversamos pessoalmente, quase esperançosa. Contou que tinha terminado com o Rodrigo. Que percebeu, depois de um tempo separada de mim, que aquilo era só uma fuga de alguma insatisfação que ela nem sabia nomear direito, e que o que realmente queria era voltar para casa, reconstruir o que a gente tinha. Fiquei em silêncio por um tempo antes de responder. Agradeci a honestidade, disse que precisava de mais tempo para processar tudo, e que ainda não tinha clareza sobre o que queria fazer daqui para frente. Aquela resposta pareceu surpreender ela. Talvez esperasse alívio imediato. Talvez esperasse que eu jogasse tudo de lado na hora e corresse para recebê-la de volta com braços abertos. Não foi isso que aconteceu. Nas semanas seguintes, continuei o processo terapêutico, continuei examinando não só o que ela tinha feito, mas o que eu queria construir daqui para frente, independente de envolver ela ou não. Um fato que mudou tudo aconteceu numa manhã de sábado, cerca de 20 dias depois daquela ligação. Recebi uma mensagem de uma antiga colega de faculdade, Camila, que eu não via havia anos. Ela estava organizando um encontro de turma e queria confirmar meu contato para incluir no grupo. A conversa que se seguiu foi leve, cheia daquela nostalgia boa de reconectar com alguém que fez parte de um período importante da vida. Camila mencionou que também tinha passado por um divórcio recente, e comentou algo que ficou comigo. Descobri que sozinha eu sou uma pessoa completa, não uma metade esperando a outra parte aparecer. Aquela frase, dita de forma casual numa conversa de mensagem, cristalizou algo que eu vinha processando de forma difusa nas últimas semanas. Comecei a reconstruir minha vida com uma intenção que eu não tinha antes. Voltei a praticar corrida, hábito que tinha abandonado nos últimos anos por falta de tempo, ou talvez por falta de prioridade real. Reconectei com amigos que tinham ficado em segundo plano durante o casamento. Comecei um projeto pessoal de fotografia que sempre quis fazer mas nunca encontrava espaço para priorizar. Percebi, aos poucos, que estava construindo uma versão de mim mesmo que existia independente da Isadora, uma versão que eu gostava genuinamente de habitar. Foi nesse contexto que ela voltou a insistir em conversar, agora com mais urgência na voz, pedindo um encontro presencial em vez de apenas ligações. Concordei, mais por curiosidade sobre meu próprio estado interno do que por qualquer esperança de reconciliação. Nos encontramos num café neutro, longe da casa que tínhamos dividido. Ela chegou visivelmente nervosa, algo raro para alguém que sempre projetou uma confiança tranquila em qualquer situação. Começou explicando com mais detalhe o que tinha levado ao envolvimento com o Rodrigo, admitindo que era mais sobre uma crise pessoal dela do que sobre qualquer defeito meu específico. Falou sobre medos relacionados a envelhecer, sobre sentir que a vida estava passando de forma previsível demais, sobre como aquela conexão com outra pessoa tinha, temporariamente, criado uma sensação de vitalidade que ela achava que tinha perdido. Ouvi tudo com atenção genuína, sem interromper, processando cada palavra com uma calma que eu mesmo notei como diferente de quem eu era um mês antes. Quando ela terminou de falar, perguntou diretamente se eu ainda queria salvar o casamento. A resposta que veio de mim mesmo me surpreendeu pela clareza. Falei que apreciava a honestidade dela, que reconhecia o esforço de introspecção que ela estava fazendo, mas que, ao longo daquele mês separado, tinha descoberto uma versão de mim que se sentia mais completa, mais alinhada com o que realmente queria da vida. E que essa descoberta tinha mudado fundamentalmente o que eu buscava daqui para frente. Ela ficou visivelmente chocada. Talvez esperasse resistência, talvez esperasse negociação, mas certamente não esperava aquela clareza tranquila que veio da minha boca. Perguntou se havia outra pessoa envolvida, tentando talvez encontrar uma explicação externa para minha mudança de postura.
Neguei. Expliquei que a mudança vinha inteiramente de dentro, de um processo de reconexão comigo mesmo que a crise, por mais dolorosa que tenha sido, tinha catalisado de um jeito que provavelmente não teria acontecido de outra forma. A conversa continuou por mais um tempo, com ela alternando entre tentativas de reconquista e momentos de aceitação crescente de que a decisão já estava tomada dentro de mim, independente do que ela oferecesse ou prometesse. No final daquele encontro, propus que iniciássemos o processo formal de divórcio, com respeito mútuo, sem necessidade de conflito adicional além do que já tínhamos vivido. Ela concordou, ainda visivelmente abalada, mas talvez reconhecendo que insistir mais não ia mudar aquela decisão que se formou dentro de mim ao longo daquelas semanas de reflexão genuína. O processo de divórcio levou cerca de 4 meses, conduzido com uma cooperação que surpreendeu ambos os advogados envolvidos. Dividimos os bens de forma justa, sem batalhas desnecessárias, reconhecendo que 7 anos de vida compartilhada mereciam um encerramento digno, mesmo que doloroso. Durante esse período, continuei investindo na reconstrução pessoal que tinha começado. O projeto de fotografia ganhou forma real, resultando numa pequena exposição local que trouxe uma satisfação criativa que eu não sentia há anos. A corrida virou hábito consistente, culminando numa meia maratona que completei 6 meses depois da separação, um marco físico e simbólico de resistência através daquele período. A Isadora, por sua vez, seguiu seu próprio caminho de reconstrução, que soube por amigos em comum incluiu terapia individual intensiva e uma mudança de cidade alguns meses depois, buscando um recomeço completo longe de qualquer lembrança daquele período conturbado. Não guardo raiva dela hoje. O que sinto, quando penso naquele período, é uma gratidão estranha pela forma como a crise, por mais dolorosa que tenha sido inicialmente, me forçou a examinar aspectos de mim mesmo e da minha vida que provavelmente ficariam adormecidos por muitos anos mais se nada tivesse acontecido. Isso não significa que recomendo traição como método de crescimento pessoal. A dor que senti naquelas primeiras semanas foi real, profunda, do tipo que testa os limites de qualquer pessoa. Mas a forma como escolhi processar aquela dor, buscando compreensão genuína em vez de reação impulsiva, foi o que transformou uma crise potencialmente destrutiva numa oportunidade real de reconstrução pessoal. Hoje, passados quase 2 anos daquela noite em que ela confessou o envolvimento com o Rodrigo, estou numa vida que reconheço genuinamente como minha, construída com intenção, alinhada com valores que examinei com profundidade durante aquele processo terapêutico intenso. Estou namorando alguém nova há cerca de 8 meses, uma relação que carrega uma qualidade diferente de tudo que vivi antes, talvez porque entro nela como uma pessoa mais completa, menos dependente de validação externa para sentir que minha vida faz sentido. A Isadora e eu trocamos mensagens ocasionais, sempre respeitosas, sempre breves. Soube recentemente que ela também está numa relação nova, e sinto por ela apenas o desejo genuíno de que encontre a paz que ela estava buscando, mesmo que através de um caminho tão doloroso. O que aprendi com toda essa experiência não é uma lição fácil de resumir numa frase única. Aprendi que crises, por mais devastadoras que pareçam no momento em que acontecem, carregam potencial de revelação que raramente reconhecemos enquanto estamos no meio delas. Aprendi que a diferença entre implorar por algo que se perdeu e construir algo novo está inteiramente na disposição de examinar, com honestidade brutal, o que realmente queremos, independente do medo de estar sozinho que costuma nublar essa clareza. E aprendi, talvez mais importante, que a melhor resposta a uma traição nem sempre é vingança, nem sempre é perdão automático. Às vezes é simplesmente seguir em frente, construindo algo novo com a energia que antes gastávamos tentando reconstruir o que já tinha se quebrado de forma irreparável. Aquela mensagem de 11 da noite, 31 dias depois de ela sair com as malas, marcou o início de uma conversa que confirmou para mim que eu já tinha, sem perceber completamente na hora, atravessado pro outro lado daquela crise. Não voltei correndo. Não implorei. Simplesmente segui em frente, e essa decisão mudou completamente o rumo da minha vida de formas que eu nunca teria imaginado naquela terça-feira distante em que tudo começou com uma resposta curta demais sobre o dia dela. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa nos comentários se você já passou por um momento parecido, onde precisou escolher entre implorar por algo que se perdeu ou seguir em frente construindo algo novo. Quero muito ler as experiências de vocês. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir esse relato até o final. Deixa o like se essa história trouxe alguma reflexão importante para você, e se inscreve no canal, porque toda semana trazemos histórias reais assim, sobre relacionamentos, sobre escolhas difíceis, e sobre reconstrução depois da dor. Preciso voltar um pouco atrás na cronologia, porque simplifiquei demais o início dessa história, e há detalhes que fazem toda a diferença para entender como cheguei nessa clareza que tanto surpreendeu a Isadora.
7 anos antes de tudo isso acontecer, conheci a Isadora numa festa de aniversário de um amigo em comum, num apartamento pequeno demais para tanta gente, com música alta o suficiente para que qualquer conversa exigisse aproximação física considerável. Ela estava perto da varanda, evitando o barulho, e comentou algo sobre a vista da cidade que me fez rir de um jeito genuíno, sem esforço. Aquela risada compartilhada virou o início de uma conexão que, nos primeiros anos, parecia ter todos os ingredientes certos: humor compatível, valores alinhados sobre trabalho e família, uma capacidade mútua de estar confortável tanto em silêncio quanto em conversa intensa. Casamos depois de 3 anos de namoro, numa cerimônia pequena que os dois preferiram em vez de algo grandioso. Compramos a casa em Florianópolis 2 anos depois, um projeto que nos consumiu meses de planejamento e que, na época, parecia representar exatamente o tipo de futuro compartilhado que a gente estava construindo juntos. Os primeiros 4 anos de casamento foram genuinamente bons, no sentido mais completo da palavra. Viajávamos regularmente, cultivávamos amizades em comum, mantínhamos conversas que iam além da logística cotidiana. Existia entre nós uma parceria que eu considerava sólida. O que começou a mudar, olhando em retrospecto com a clareza que só o tempo e a terapia proporcionam, foi uma erosão gradual que nenhum de nós dois nomeou enquanto estava acontecendo. Meu trabalho em consultoria de marketing digital ganhou uma intensidade maior nesse período, com projetos que exigiam viagens frequentes e horários que se estendiam além do razoável. A Isadora, trabalhando numa empresa de tecnologia que também vivia seu próprio momento de expansão acelerada, enfrentava pressões parecidas. A gente se tornou, sem perceber completamente, 2 profissionais competentes coexistindo sob o mesmo teto, mais do que um casal genuinamente presente na vida um do outro. Reconheço, hoje, que contribuí ativamente para essa distância. Havia noites em que, mesmo fisicamente presente em casa, minha cabeça continuava processando questões de trabalho, deixando pouco espaço emocional real para conexão genuína com ela. Ela, por sua vez, começou a desenvolver uma vida profissional cada vez mais centrada no escritório, com o Rodrigo entrando nesse contexto como colega próximo antes de qualquer coisa além disso se desenvolver. Não estou construindo essa narrativa para diminuir a responsabilidade dela pelo que aconteceu depois. A decisão de se envolver romanticamente com outra pessoa foi inteiramente dela, e nenhuma distância prévia no casamento justifica essa escolha específica. Mas reconhecer o contexto completo me ajudou, ao longo do processo terapêutico, a entender a história de forma mais honesta do que simplesmente classificá-la como vítima ou vilã de forma simplista. Voltando para o momento em que ela saiu de casa, preciso contar com mais detalhe como foram aqueles primeiros dias sozinho, porque foi ali que os alicerces da minha transformação começaram a se formar de verdade. A primeira noite sozinho naquela casa foi estranhamente silenciosa. Isso não significa que recomendo traição como método de crescimento pessoal. A dor que senti naquelas primeiras semanas foi real, profunda, do tipo que testa os limites de qualquer pessoa. Mas a forma como escolhi processar aquela dor, buscando compreensão genuína em vez de reação impulsiva, foi o que transformou uma crise potencialmente destrutiva numa oportunidade real de reconstrução pessoal. Hoje, passados quase 2 anos daquela noite em que ela confessou o envolvimento com o Rodrigo, estou numa vida que reconheço genuinamente como minha, construída com intenção, alinhada com valores que examinei com profundidade durante aquele processo terapêutico intenso. Estou namorando alguém nova há cerca de 8 meses, uma relação que carrega uma qualidade diferente de tudo que vivi antes, talvez porque entro nela como uma pessoa mais completa, menos dependente de validação externa para sentir que minha vida faz sentido. A Isadora e eu trocamos mensagens ocasionais, sempre respeitosas, sempre breves. Soube recentemente que ela também está numa relação nova, e sinto por ela apenas o desejo genuíno de que encontre a paz que ela estava buscando, mesmo que através de um caminho tão doloroso. O que aprendi com toda essa experiência não é uma lição fácil de resumir numa frase única. Aprendi que crises, por mais devastadoras que pareçam no momento em que acontecem, carregam potencial de revelação que raramente reconhecemos enquanto estamos no meio delas. Aprendi que a diferença entre implorar por algo que se perdeu e construir algo novo está inteiramente na disposição de examinar, com honestidade brutal, o que realmente queremos, independente do medo de estar sozinho que costuma nublar essa clareza. E aprendi, talvez mais importante, que a melhor resposta a uma traição nem sempre é vingança, nem sempre é perdão automático. Às vezes é simplesmente seguir em frente, construindo algo novo com a energia que antes gastávamos tentando reconstruir o que já tinha se quebrado de forma irreparável. Aquela mensagem de 11 da noite, 31 dias depois de ela sair com as malas, marcou o início de uma conversa que confirmou para mim que eu já tinha, sem perceber completamente na hora, atravessado pro outro lado daquela crise. Não voltei correndo. Não implorei.
Simplesmente segui em frente, e essa decisão mudou completamente o rumo da minha vida de formas que eu nunca teria imaginado naquela terça-feira distante em que tudo começou com uma resposta curta demais sobre o dia dela. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa nos comentários se você já passou por um momento parecido, onde precisou escolher entre implorar por algo que se perdeu ou seguir em frente construindo algo novo. Quero muito ler as experiências de vocês. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir esse relato até o final. Deixa o like se essa história trouxe alguma reflexão importante para você, e se inscreve no canal, porque toda semana trazemos histórias reais assim, sobre relacionamentos, sobre escolhas difíceis, e sobre reconstrução depois da dor. Preciso voltar um pouco atrás na cronologia, porque simplifiquei demais o início dessa história, e há detalhes que fazem toda a diferença para entender como cheguei nessa clareza que tanto surpreendeu a Isadora. 7 anos antes de tudo isso acontecer, conheci a Isadora numa festa de aniversário de um amigo em comum, num apartamento pequeno demais para tanta gente, com música alta o suficiente para que qualquer conversa exigisse aproximação física considerável. Ela estava perto da varanda, evitando o barulho, e comentou algo sobre a vista da cidade que me fez rir de um jeito genuíno, sem esforço. Aquela risada compartilhada virou o início de uma conexão que, nos primeiros anos, parecia ter todos os ingredientes certos: humor compatível, valores alinhados sobre trabalho e família, uma capacidade mútua de estar confortável tanto em silêncio quanto em conversa intensa. Casamos depois de 3 anos de namoro, numa cerimônia pequena que os dois preferiram em vez de algo grandioso. Compramos a casa em Florianópolis 2 anos depois, um projeto que nos consumiu meses de planejamento e que, na época, parecia representar exatamente o tipo de futuro compartilhado que a gente estava construindo juntos. Os primeiros 4 anos de casamento foram genuinamente bons, no sentido mais completo da palavra. Viajávamos regularmente, cultivávamos amizades em comum, mantínhamos conversas que iam além da logística cotidiana. Existia entre nós uma parceria que eu considerava sólida. O que começou a mudar, olhando em retrospecto com a clareza que só o tempo e a terapia proporcionam, foi uma erosão gradual que nenhum de nós dois nomeou enquanto estava acontecendo. Meu trabalho em consultoria de marketing digital ganhou uma intensidade maior nesse período, com projetos que exigiam viagens frequentes e horários que se estendiam além do razoável. A Isadora, trabalhando numa empresa de tecnologia que também vivia seu próprio momento de expansão acelerada, enfrentava pressões parecidas. A gente se tornou, sem perceber completamente, 2 profissionais competentes coexistindo sob o mesmo teto, mais do que um casal genuinamente presente na vida um do outro. Reconheço, hoje, que contribuí ativamente para essa distância. Havia noites em que, mesmo fisicamente presente em casa, minha cabeça continuava processando questões de trabalho, deixando pouco espaço emocional real para conexão genuína com ela. Ela, por sua vez, começou a desenvolver uma vida profissional cada vez mais centrada no escritório, com o Rodrigo entrando nesse contexto como colega próximo antes de qualquer coisa além disso se desenvolver. Não estou construindo essa narrativa para diminuir a responsabilidade dela pelo que aconteceu depois. A decisão de se envolver romanticamente com outra pessoa foi inteiramente dela, e nenhuma distância prévia no casamento justifica essa escolha específica. Mas reconhecer o contexto completo me ajudou, ao longo do processo terapêutico, a entender a história de forma mais honesta do que simplesmente classificá-la como vítima ou vilã de forma simplista. Voltando para o momento em que ela saiu de casa, preciso contar com mais detalhe como foram aqueles primeiros dias sozinho, porque foi ali que os alicerces da minha transformação começaram a se formar de verdade. A primeira noite sozinho naquela casa foi estranhamente silenciosa. Os 2 cachorros, sentindo a mudança na energia do ambiente, ficaram mais próximos de mim do que o habitual, como se percebessem que algo importante tinha mudado. Fiquei sentado no sofá por horas, sem televisão ligada, sem música, apenas processando a magnitude do que tinha acabado de acontecer. Não chorei naquela primeira noite, o que me surpreendeu. A dor existia, clara e presente, mas vinha acompanhada de uma sensação estranha de clareza, como se uma névoa que eu nem sabia que existia começasse a se dissipar. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina quase militar de autocuidado, não porque planejei conscientemente aquilo como estratégia, mas porque parecia a única forma de manter alguma estrutura em meio ao caos emocional. Acordava cedo, preparava café da manhã elaborado que antes nunca tinha tempo de fazer, levava os cachorros para caminhadas mais longas do que o habitual. Foi numa dessas caminhadas matinais, cerca de uma semana depois da saída dela, que tive uma conversa importante com meu vizinho, o Sr. Amaral, um viúvo de 78 anos que sempre demonstrou uma sabedoria tranquila sobre a vida que eu admirava sem nunca ter explorado em profundidade. Ele percebeu que algo estava diferente comigo, e perguntou diretamente o que tinha acontecido. Contei, de forma resumida, sobre a separação.
Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para o horizonte enquanto os cachorros farejavam a grama próxima, antes de compartilhar algo que carregou comigo desde então. Disse que tinha enterrado a esposa há 12 anos, depois de 43 anos de casamento, e que o luto de perder alguém para a morte e o luto de perder alguém para a escolha própria carregam uma diferença fundamental. Na morte, você não tem escolha sobre continuar ou não a relação. Na escolha, sempre existe a possibilidade de examinar se aquilo que perdeu era realmente o que você precisava, ou se era apenas o que você tinha se acostumado a chamar de necessário. Aquela reflexão, vinda de um homem que carregava décadas de experiência de vida genuína, plantou uma semente que germinou ao longo das semanas seguintes. Comecei a questionar, com uma honestidade que eu nunca tinha permitido antes, se o casamento que eu tinha construído com a Isadora era realmente aquilo que eu precisava, ou se era simplesmente o caminho que pareceu certo porque era o caminho disponível na época em que decidimos casar. Essa distinção pode parecer sutil, mas fez diferença fundamental na forma como processei tudo o que veio depois. A terapia com a Renata aprofundou essa reflexão de formas que eu não esperava. Numa sessão específica, cerca de 3 semanas depois da separação, ela me pediu para descrever, sem filtro nenhum, como seria minha vida ideal, sem considerar restrições práticas ou expectativas externas. A resposta que emergiu me surpreendeu pela clareza e pela distância que tinha da vida que eu vivia até então. Descrevi uma vida com mais criatividade presente no cotidiano, mais movimento físico genuíno, mais conexões sociais diversificadas em vez de um núcleo pequeno e fechado, mais espaço para explorar interesses que eu tinha abandonado ao longo dos anos em nome de uma rotina que parecia produtiva mas que, na verdade, tinha se tornado limitante. A Renata perguntou quanto dessa visão eu já tinha começado a construir, mesmo antes da separação. A resposta honesta foi quase nada. Vivia, até então, numa versão reduzida de mim mesmo, adaptada às expectativas implícitas de um casamento que, olhando com clareza, já tinha parado de crescer há algum tempo. Essa constatação doeu, mas foi também libertadora de um jeito específico. Percebi que a crise da traição, por mais dolorosa que tenha sido, estava me forçando a examinar questões que eu provavelmente evitaria indefinidamente se nada tivesse interrompido a rotina confortável que eu tinha construído. Voltando para o momento da ligação da Isadora. Quando ela contou sobre o fim do envolvimento com o Rodrigo, preciso adicionar um detalhe que omiti antes. Naquela mesma semana, tinha marcado minha primeira aula de fotografia com um instrutor local, retomando um interesse que abandonei havia quase 8 anos. A primeira aula aconteceu 2 dias depois daquela ligação, e a experiência de segurar uma câmera novamente, de prestar atenção genuína à luz e composição de uma cena, trouxe uma sensação de vitalidade que eu tinha esquecido que existia dentro de mim. Foi impossível não notar o contraste entre aquela sensação de expansão pessoal e a mensagem que a Isadora tinha mandado pedindo para voltar. Uma coisa representava crescimento genuíno. A outra representava, por mais tentador que fosse considerar, um possível retorno à contração que eu vinha vivendo antes da crise. Isso não significa que descartei completamente a possibilidade de reconciliação naquele momento inicial. Ainda existia amor genuíno pela Isadora, memórias reais de 7 anos compartilhados que carregavam peso legítimo. Mas comecei a questionar se amor sozinho era suficiente para justificar abandonar o processo de crescimento pessoal que tinha começado a se desenrolar. O encontro no café, que mencionei antes, teve mais camadas do que descrevi inicialmente. Antes de chegar naquela conversa direta sobre o futuro do casamento, passamos quase 1 hora relembrando momentos bons dos 7 anos juntos, rindo de memórias específicas, reconhecendo genuinamente o que tínhamos construído. Aquela parte da conversa foi genuinamente dolorosa, porque confirmou que o amor entre nós não tinha desaparecido completamente. Mas também serviu para clarificar algo importante. Amor por si só, sem alinhamento sobre o tipo de vida que cada um estava buscando construir, talvez não fosse suficiente para sustentar um casamento saudável a longo prazo. Quando finalmente chegamos na pergunta direta sobre reconciliação, e forneci aquela resposta que a surpreendeu tanto, senti uma mistura complexa de tristeza genuína pela perda daquilo que tínhamos construído, e ao mesmo tempo uma certeza tranquila de que aquela era realmente a decisão certa para mim naquele momento da vida. Nos meses seguintes ao divórcio, continuei investindo intensamente na reconstrução pessoal. A exposição de fotografia que mencionei antes aconteceu numa galeria pequena no centro da cidade, resultado de 6 meses de trabalho consistente fotografando a orla de Florianópolis em diferentes condições de luz e clima. Aquele evento trouxe uma satisfação que superava qualquer coisa que eu tinha sentido profissionalmente nos últimos anos. Ver pessoas genuinamente interessadas nas imagens que criei, ouvir interpretações sobre o que cada foto representava, sentir que tinha criado algo com valor artístico próprio, tudo isso alimentou uma parte de mim que estava adormecida havia muito tempo.
A meia maratona que completei 6 meses depois da separação também carregou significado além do puramente físico. Treinar consistentemente para aquele objetivo me ensinou disciplina renovada, e completar a prova, mesmo com um tempo modesto que nenhum atleta profissional consideraria impressionante, representou uma vitória pessoal profunda sobre a versão de mim mesmo que tinha se acomodado demais nos últimos anos. O relacionamento novo que mencionei, com uma mulher chamada Larissa, começou de forma orgânica através de um grupo de corrida que passei a frequentar regularmente. A conexão que desenvolvemos carrega uma qualidade diferente de tudo que vivi antes, talvez porque entramos nessa relação já como pessoas mais completas individualmente, sem a expectativa implícita de que o relacionamento precisa preencher vazios que deveriam ser preenchidos internamente primeiro. A Larissa sabe de toda essa história, incluindo os detalhes sobre a Isadora e sobre o processo de reconstrução que atravessei. Ela mesma passou por experiência parecida em relacionamento anterior, o que criou entre nós uma compreensão mútua sobre a importância de manter individualidade genuína mesmo dentro de uma relação comprometida. Recentemente, cerca de 1 ano e meio depois de tudo isso ter começado, cruzei com a Isadora por acaso num evento social em comum, organizado por amigos que continuamos compartilhando apesar do divórcio. A interação foi respeitosa, quase gentil, sem o peso emocional que eu talvez esperasse sentir alguns meses antes. Ela mencionou brevemente que estava numa relação nova, alguém que conheceu depois da mudança para outra cidade que mencionei antes. Perguntou sobre minha vida, e compartilhei brevemente sobre a fotografia, sobre a Larissa, sobre o novo capítulo que estava vivendo. Aquela conversa breve, gentil, sem rancor real de nenhum dos dois lados, representou para mim a confirmação mais clara de que o processo de cura e reconstrução tinha realmente funcionado. Conseguíamos, finalmente, existir na presença um do outro sem o peso emocional que dominou os primeiros meses depois da separação. Existe um episódio específico, que aconteceu bem no meio desse processo todo, cerca de 2 meses depois da separação, que considero crucial para entender a profundidade da transformação que estava acontecendo dentro de mim. Minha irmã, Patrícia, veio me visitar de São Paulo durante um fim de semana, preocupada com meu bem-estar depois de saber, através da nossa mãe, sobre o divórcio. Chegou esperando encontrar um irmão devastado, precisando de consolo constante. Encontrou, em vez disso, alguém que a levou para jantar num restaurante novo que tinha descoberto, que compartilhou com entusiasmo genuíno sobre o projeto de fotografia recém-iniciado, que demonstrava uma energia que ela mesma admitiu, no final do fim de semana, não reconhecer completamente. Numa conversa durante uma caminhada na praia, no domingo de manhã, ela questionou diretamente se eu estava realmente bem ou se estava apenas mascarando dor genuína com atividade excessiva. A pergunta merecia reflexão honesta, então parei de andar, fiquei olhando para o mar por um tempo antes de responder. A resposta que veio, depois daquela pausa reflexiva, foi que a dor existia sim, genuína e presente em momentos específicos, especialmente à noite quando o silêncio da casa ficava mais evidente. Mas que, paralelamente a essa dor, existia também uma sensação real de expansão, de estar descobrindo aspectos de mim mesmo que tinham ficado suprimidos durante os últimos anos do casamento. Patrícia ficou em silêncio por um tempo, processando aquela resposta, antes de compartilhar sua própria perspectiva. Ela mencionou que sempre teve a impressão, ao longo dos anos, de que eu tinha me tornado uma versão mais contida de mim mesmo depois do casamento, menos espontâneo do que era na adolescência e no início da vida adulta. Aquela observação, vinda de alguém que me conhece desde o nascimento, carregou peso adicional. Confirmou algo que eu já vinha suspeitando através da terapia, que o processo de acomodação dentro do casamento tinha acontecido de forma tão gradual que eu mesmo não percebi completamente a extensão da mudança até estar fora daquela estrutura. Não estou culpando a Isadora por essa acomodação. Foi um processo mútuo, onde os dois contribuímos, cada um à sua maneira, para a criação de uma rotina que privilegiava estabilidade sobre crescimento genuíno. Continuando essa reflexão sobre crescimento pessoal, preciso mencionar outro momento importante, uma conversa que tive com meu terapeuta anterior, um homem chamado Marcelo que eu tinha consultado brevemente anos antes, durante um período de estresse profissional, mas que nunca cheguei a explorar questões mais profundas sobre satisfação de vida geral. Entrei em contato com ele, buscando uma segunda perspectiva além da Renata, curioso sobre como ele veria essa transformação considerando que me conhecia de um período anterior da vida. Na sessão que agendamos, ele comentou algo interessante. Lembrava de mim, anos atrás, como alguém genuinamente ansioso sobre estabilidade, buscando constantemente confirmação externa de que estava no caminho certo da vida. O casamento com a Isadora, na percepção dele, parecia ter oferecido exatamente esse tipo de validação externa que eu buscava naquela época. Perguntei se ele achava que isso significava que o casamento tinha sido, de alguma forma, uma escolha inautêntica. Ele esclareceu que não era bem isso.
A escolha de casar com ela tinha sido genuína no momento em que aconteceu, baseada em conexão real que existia entre nós dois. Mas talvez, ao longo dos anos, eu tivesse permanecido dentro daquela estrutura mais por medo de instabilidade do que por avaliação contínua e honesta sobre se aquilo ainda representava o que eu genuinamente queria da vida. Essa distinção entre escolha inicial genuína e permanência por medo versus permanência por escolha consciente contínua se tornou um dos temas centrais que processei ao longo daqueles meses de reconstrução. Voltando para a cronologia mais linear da história, preciso contar sobre um momento específico durante o processo de divórcio que revelou algo importante sobre como a Isadora estava processando toda aquela situação. Durante uma das reuniões com os advogados, necessária para formalizar a divisão de bens, ela chegou visivelmente abalada, com olheiras que sugeriam noites mal dormidas recentes. Depois de resolvermos as questões práticas daquela reunião específica, pediu um momento a sós comigo, fora da presença dos advogados. Concordei, e caminhamos até um café próximo ao escritório de advocacia, sentando numa mesa de canto que oferecia alguma privacidade. Ela compartilhou que, nas últimas semanas, tinha percebido algo que a perturbava profundamente. Eu parecia estar florescendo através daquela separação, enquanto ela sentia que estava apenas sobrevivendo dia após dia, carregando um peso de culpa e arrependimento que não parecia diminuir. Perguntou, com genuína curiosidade misturada com uma pontada de inveja que ela mesma reconheceu ao verbalizar, como eu tinha conseguido processar tudo aquilo de forma tão diferente da experiência dela. Compartilhei, com honestidade, que o processo terapêutico tinha sido fundamental, mas que também acreditava que existia uma diferença importante entre nossas situações. Eu estava processando principalmente dor de ter sido traído, um tipo de ferida que, por mais dolorosa que seja, não carrega o peso adicional de culpa pessoal sobre ações próprias. Ela, por outro lado, estava processando não só a perda do casamento, mas também a responsabilidade direta pelas escolhas que levaram àquela perda. Aquela distinção pareceu ressoar com ela de forma significativa. Reconheceu que talvez estivesse presa numa espiral de autopunição que não estava permitindo o mesmo tipo de crescimento que eu estava experimentando. Sugere, com cuidado genuíno apesar de tudo que tinha acontecido entre nós, que talvez terapia individual pudesse ajudar ela a processar essa culpa de forma mais construtiva, em vez de permitir que aquele peso continuasse a consumir sua energia vital. Ela agradeceu a sugestão, e soube, meses depois através de amigos em comum, que realmente buscou apoio terapêutico consistente, o que provavelmente contribuiu para a reconstrução pessoal dela que resultou na mudança de cidade e no novo relacionamento que ela mencionou durante nosso encontro casual mais recente. Esse momento no café, apesar de breve, representou um ponto importante de fechamento emocional para mim. Percebi que, apesar de toda a dor que ela tinha causado através da traição, ainda conseguia sentir compaixão genuína pela luta dela para encontrar seu próprio caminho de reconstrução. Isso não diminui a responsabilidade dela pelas escolhas que fez, mas permitiu que eu processasse toda aquela experiência sem carregar rancor duradouro, o que considero fundamental para qualquer possibilidade real de seguir adiante de forma saudável. Quero também compartilhar uma reflexão mais ampla sobre o que essa experiência me ensinou sobre relacionamentos em geral, algo que discuti extensivamente durante as sessões finais com a Renata antes de considerar que tinha processado suficientemente aquele capítulo para encerrar a terapia regular. Aprendi que relacionamentos saudáveis exigem uma vigilância constante e consciente sobre o próprio crescimento individual, não apenas sobre a saúde da relação como unidade. É fácil, ao longo dos anos, confundir estabilidade com satisfação genuína, confundir a ausência de conflito aberto com presença real de conexão profunda. Aprendi também que a resposta a uma traição não precisa seguir nenhum roteiro predeterminado sobre como se deve reagir. Existe uma pressão social considerável para que a pessoa traída demonstre publicamente raiva intensa, ou alternativamente perdão rápido e reconciliação. Mas talvez a resposta mais saudável seja simplesmente permitir que o processo se desenrole de forma autêntica, sem pressa de chegar numa conclusão específica só porque é o que os outros esperam ver. E aprendi, talvez de forma mais surpreendente, que seguir em frente não precisa ser motivado por raiva ou desejo de provar algo pro outro. Pode ser simplesmente resultado natural de um processo genuíno de autoconhecimento que revela que a vida anterior, mesmo com seus aspectos positivos, não representava mais o caminho de crescimento que a pessoa precisa seguir. Hoje, refletindo sobre toda essa jornada que começou com aquela terça-feira aparentemente banal em que percebi uma distância sutil na energia da Isadora, reconheço que aquele momento de crise, por mais doloroso que tenha sido inicialmente, se tornou um catalisador fundamental para uma versão mais autêntica e realizada de mim mesmo. Não escolheria reviver a dor específica daquele período.
Mas também não trocaria as lições e transformações que emergiram dele por um caminho mais confortável que talvez tivesse me mantido preso numa versão limitada de quem eu poderia genuinamente ser. A vida, aprendi através de tudo isso, raramente segue os roteiros que imaginamos para ela. A Isadora provavelmente esperava que eu implorasse por reconciliação, seguindo o padrão convencional de como essas histórias costumam se desenrolar. Mas às vezes, a resposta mais poderosa a uma crise não é lutar para recuperar o que se perdeu, mas sim ter coragem de descobrir o que genuinamente se ganha ao seguir em frente. Há ainda um detalhe importante dessa história que guardei para o final, porque acredito que ele ilustra melhor do que qualquer outro momento a distância que percorri entre quem eu era antes daquela crise e quem me tornei depois dela. Cerca de 4 meses depois de finalizado o divórcio, recebi um convite inesperado. A empresa onde trabalho estava organizando um evento de networking em Curitiba, e entre os convidados confirmados estava justamente o Rodrigo, o homem com quem a Isadora tinha se envolvido, que por coincidência trabalhava numa empresa parceira daquela que organizava o evento. Descobri essa informação através do Bruno, o mesmo colega que originalmente tinha me alertado sobre o envolvimento deles meses antes. Ele perguntou, com genuína preocupação, se eu preferia declinar do convite para evitar situação constrangedora. Considerei aquela possibilidade por um momento, mas decidi que evitar aquele encontro seria, de certa forma, uma admissão de que ainda carregava peso emocional significativo sobre toda aquela situação. Decidi comparecer. O encontro presencial com o Rodrigo aconteceu durante o coquetel de abertura do evento, no momento em que ambos, por acaso, nos aproximamos da mesma mesa de aperitivos. Ele me reconheceu, e uma tensão momentânea passou pelo rosto dele antes de decidir se aproximar diretamente. Cumprimentou-me com um aperto de mão firme, mas visivelmente nervoso, e ofereceu um pedido de desculpa que sou genuíno, reconhecendo que tinha agido de forma incorreta ao se envolver com alguém casada, independente de qualquer explicação sobre como a conexão tinha se desenvolvido. Aceitei o pedido de desculpa com uma tranquilidade que me surpreendeu até mim mesmo. Compartilhei, de forma breve mas honesta, que aquele período tinha sido difícil, mas que também tinha se tornado catalisador para transformações pessoais importantes que eu não trocaria por nada. Ele pareceu genuinamente aliviado com aquela resposta, talvez esperando hostilidade que não veio. Conversamos brevemente sobre questões profissionais neutras pelo resto do evento, mantendo distância cordial mas sem nenhuma tensão residual perceptível. Aquele encontro, que poderia facilmente ter se tornado desconfortável ou até hostil, se tornou, na verdade, mais uma confirmação de que o processo de cura tinha realmente avançado de forma substancial. Voltando para casa naquela noite, depois do evento, refleti sobre como a versão de mim mesmo de apenas alguns meses antes provavelmente teria reagido de forma completamente diferente àquele encontro inesperado. Talvez com raiva contida, talvez evitando qualquer interação, talvez carregando aquela tensão por dias depois do evento. A capacidade de processar aquele encontro com tranquilidade genuína representou, para mim, uma das confirmações mais claras de que a jornada de reconstrução pessoal tinha realmente produzido mudanças profundas e duradouras, não apenas superficiais ou temporárias. Quero encerrar esse relato compartilhando uma reflexão final sobre algo que considero o aprendizado mais valioso de toda essa experiência. Durante muito tempo, cresci acreditando que relacionamentos românticos duradouros representavam o pilar fundamental de uma vida bem vivida, que encontrar a pessoa certa e permanecer com ela representava algum tipo de objetivo final que, uma vez alcançado, garantiria felicidade contínua. O que essa experiência me ensinou, de forma mais profunda do que qualquer livro de autoajuda ou conversa casual poderia ter ensinado, é que relacionamentos são organismos vivos que exigem atenção, crescimento mútuo e honestidade constante para permanecerem saudáveis. Não são destinos finais, mas processos contínuos que exigem participação ativa de ambas as partes. Também aprendi que minha própria felicidade e senso de completude não pode depender inteiramente da presença ou ausência de outra pessoa na minha vida. Isso não significa que relacionamentos não importem, ou que a conexão com a Larissa hoje seja menos significativa por essa razão. Significa que entro nessa nova relação como uma pessoa que já se sente completa individualmente, buscando compartilhar essa completude com alguém, em vez de buscar através da relação preencher vazios internos não resolvidos. Essa distinção, que pode parecer sutil quando descrita em palavras, representa uma mudança fundamental na forma como abordo relacionamentos hoje comparado a como os abordava antes de toda essa crise acontecer. A Isadora, através das escolhas que fez, inadvertidamente me presenteou com a oportunidade de descobrir essa versão mais completa e autêntica de mim mesmo. Não foi um presente que ela ofereceu conscientemente, e certamente não foi a intenção dela ao se envolver com o Rodrigo.
Mas o resultado final daquela crise, através de um processo genuíno de reflexão e reconstrução, resultou numa transformação que considero profundamente positiva na trajetória da minha vida. Isso não apaga a dor que senti, nem diminui a gravidade da traição que ela cometeu. Mas permite que eu enxergue toda aquela experiência com uma perspectiva mais ampla, reconhecendo que crises, por mais devastadoras que pareçam no momento em que acontecem, frequentemente carregam sementes de transformação que só se revelam através do tempo e do trabalho consciente de reflexão e crescimento. Hoje, quando penso naquela mensagem que recebi às 11 da noite, 31 dias depois de ela sair com as malas, reconheço que aquele momento representou muito mais do que apenas um pedido de reconciliação que decidi recusar. Representou o momento em que confirmei para mim mesmo, com clareza absoluta, que já tinha atravessado para o outro lado de uma transformação que mudaria permanentemente a trajetória da minha vida. Não implorei para ela voltar porque, sem perceber completamente enquanto o processo acontecia, já tinha encontrado algo mais valioso do que a reconciliação que ela oferecia. Encontrei uma versão de mim mesmo mais completa, mais autêntica, mais alinhada com o que genuinamente busco da vida. E essa descoberta, no final das contas, valeu cada momento de dor que precisei atravessar para chegar até ela. Se essa história ressoou com você de alguma forma, deixa nos comentários sua própria experiência sobre momentos em que precisou escolher entre lutar para recuperar algo perdido ou seguir em frente construindo algo novo. Quero genuinamente ler as perspectivas de vocês sobre esse tema. Se você acompanhou até esse ponto final do relato, agradeço sinceramente sua atenção e tempo. Deixa o like se essa narrativa trouxe alguma reflexão significativa para sua própria jornada, e considera se inscrever no canal, porque continuamos trazendo semanalmente histórias reais sobre relacionamentos, sobre momentos difíceis de escolha, e sobre os caminhos de reconstrução que emergem depois deles.